pessoal. Olá, Rose. Olá, Pitico. Olá, pessoal. Gente, mais um videocast. Como sempre a gente coloca aqui, é muito importante a sua participação, que vocês possam contribuir em sugestões, comentários. Inscrevam-se nesse canal, que é fundamental para a gente divulgar e conversar, como a gente vai conversar hoje, né, Rose? Mais um videocast sobre envelhecimento. E hoje a gente vai conversar, bater um papo sobre um assunto que é muito recorrente, que a gente precisa cada vez mais falar, até para a gente aprender fazendo, que é a questão do cuidador, demência e vulnerabilidade. A gente teve essa vivência em casa, né, Rose, familiar, com nossos pais, e aí, assim, a ligação que a gente pode fazer, convivências nos nossos cuidados, em compartilhar com vocês essas reflexões, o quanto que existe aí de peculiaridade nesse cuidado, nessa pessoa idosa com muitas vulnerabilidades, né, Rose? E aí, o que a gente pode, assim, já esquentar esse nosso papo nessa direção? Tico, eu acho importante a gente colocar, nós já falamos isso anteriormente, várias vezes, mas é sempre importante repetir, na verdade a demência, ela é caracterizada por um declínio cognitivo progressivo, que na verdade afeta diversas funções mentais. A pessoa idosa vai perdendo a capacidade de se gerir no dia a dia, né? E aí é muito sério, quando a gente fala em demência, é preciso que a gente faça essa reflexão. Porque essa pessoa, ela realmente não dá conta mais de ter a rotina dela, a vida dela, de fazer o que ela fazia antes. Capacidade de escolha, de decisão, definição. E às vezes tem uma coisa muito séria, que às vezes, outro dia eu escutei assim, eu escuto várias vezes, mas outro dia eu escutei. Ah, Rose, parece que ela está fazendo de boba. Porque o que ela se interessa, ela está escutando direitinho e entende direitinho. E aí, Pitico, eu acho importante a gente trazer isso aqui, porque uma pessoa idosa, que o nosso caso aqui é a pessoa idosa, com algum tipo de demência, não significa que o tempo inteiro ela vai estar fora de si, digamos assim, ou com a demência conduzindo o pensamento e o sentimento dela. Não! Muitas das vezes a pessoa tem sim vários momentos em que ela está compreendendo e que ela está entendendo, principalmente quando é um grau de demência mais leve. Até porque é exatamente o que você está falando, tem estágios, fases dessa situação. Exatamente. Então, assim, importante a gente trazer esse esclarecimento que ninguém faz de bobo. A pessoa pode até ter essa sensação, mas a pessoa idosa está sentindo, está percebendo, está vendo. Então, quando a gente fala, Pitico, de vulnerabilidade, qual que é a nossa ideia de trazer essa conversa aqui? Porque, de fato, essa pessoa idosa demenciada, ela depende, ela fica à mercê do cuidado, do entendimento de quem está junto com ela. Do comportamento desse cuidador, do comportamento, que ele vai fazer. Exatamente, seja um cuidador familiar, seja um cuidador profissional, seja um cuidador amigo, Porque muitas vezes tem que ter uma escala, as pessoas se revezam para cuidar da pessoa idosa. Tem muitas situações que combinam com o vizinho, com o amigo, com o familiar, porque tem casos que são 24 horas. O cuidador precisa de cuidado naturalmente, tem a sua vida própria, ou familiar, ou profissional, né, Rose? E aí, Pitico, outra coisa que é importante também a gente compreender, por isso que eu estou falando que essa pessoa fica à mercê. Se eu não dou um remédio, se eu não dou alimentação na hora correta, se eu não tenho esse respeito e essa responsabilidade com a rotina dessa pessoa idosa, de entender que se eu não falar da hora do remédio, ou se eu não der, ela não vai tomar. Outro dia aconteceu uma coisa assim, inusitada, que eu acho legal trazer aqui também. Eu estava atendendo um paciente num residencial para idosos, então residem várias pessoas idosas lá. Uma morada coletiva, né, pessoal? Sim, e uma das pessoas idosas que estava tomando o remédio estava assim na minha frente. Ela cuspiu a medicação. Na hora eu vi e falei com a cuidadora, e agora? Acabou de pular um remedinho aqui, Eu brinquei, até para não constranger essa senhora, e a cuidadora falou, não acredito. E aí fez uma brincadeira, pegou outro remédio, outra medicação e deu. Então, na verdade, é muito sério. A gente tenta colocar aqui, tipo, de uma forma mais leve, porque também tem como tratar disso com mais leveza,
mas são situações muito importantes. É verdade. Então, se a gente não fala do almoço, do café da manhã, do lanche, mas a pessoa não está registrando mais nada, ela quer comer 10 vezes. Outra bobagem que eu ouvi outro dia. Deixa comer, se passar mal, passou. Não! Por isso que é muito assim complexo e muito exige critérios, sobretudo na contratação desse profissional, que precisa minimamente ter uma habilitação, precisa ter também um autoconhecimento necessário, que vai lidar com a vida humana, que é estressante, que é desgastante, não é? Para você contratar esse serviço. E dentro dos cuidados, cuidadores familiares, informais também, dentro do real, da possibilidade que haja um rodízio na família, que às vezes a gente percebe que isso não é tão comum assim, geralmente fica a cargo de uma pessoa, tem famílias de uma que filha, nem tem quem faça nem tem quem faça isso, não tem rodízio para cuidar da pessoa idosa. Porque em se tratando, que é o caso aqui, desse papo de hoje, de demência, e que traz essas vulnerabilidades, como a gente disse, e repetindo, há fases progressivas onde vai aumentando essa dependência, onde a pessoa idosa vai perdendo essa autonomia, quer dizer, gestão de si, capacidade de definir o que quer, se vai comer, se já comeu, a medicação, vai se vestir, como vai se vestir. Então, assim, é preciso ter muito critério. E eu acho, sabe, Rose, eu penso, pessoal, que a gente precisa também oferecer na cidade, que eu acho que é uma lacuna, uma carência, minimamente cursos com capacitação científica para preparar essas pessoas que vão cuidar de pessoas idosas. Eu repito, é importante ter o conhecimento científico aliado às habilidades, né, pessoais, do cuidado, porque o afeto aí, não é, Rose? O que você acha? É fundamental, fundamental, né? Pitico, se eu pudesse fazer um resuminho. Trate a pessoa com respeito, com afeto, compreenda que existe ali uma doença e que realmente ela muitas vezes não domina o que está fazendo. Olhe para essa pessoa, converse com ela fazendo contato visual, não fala olhando para o lado fingindo que ela não existe não, porque essa pessoa está ali. Respeito humano acima de tudo, né? Então eu falo que com afeto e respeito, Pitico, evita ironizar, sabe? Não tem que debochar. Uma coisa é a gente ter humor, o humor ajuda muito, mas é diferente de você ignorar, de você debochar, de você ironizar, porque tem gente que fica com raiva mesmo da situação e acaba tratando essa pessoa idosa com falta de respeito. Beleza, Rose. Então, obrigado a você mais uma vez por estar aqui comigo, com a gente, a vocês que estão aí acompanhando mais esse videocast. Deixa aqui, repito, como disse no início, o seu comentário, a sua sugestão. Inscreva-se nesse canal, que é muito importante. Quanto mais gente participar, melhor. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo videocast. Até mais, Rose. Muito obrigada. E só uma dica, Pitico, se quiserem trocar uma ideia conosco sobre alguma situação, mandem pra gente, que a gente vai responder. Até lá. Até lá.